Bom dia a todos vocês. Mais uma vez nos encontramos para a nossa meditação. Hoje iniciando mais um mês, o mês de agosto, nesse primeiro dia em que a igreja faz memória também de um santo muito importante, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele que também foi um instrumento de Deus para uma nova família religiosa, dos redentoristas, e que marcou profundamente não só o seu tempo, mas a própria história da igreja com os seus ensinamentos e com a sua missão, realizada com muita dedicação e muito amor, sobretudo para nos orientar com critérios claros a partir do Evangelho, da lei de Deus, o nosso modo de viver, aquilo que nós chamamos a moral e a ética. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que suscitais continuamente em vossa igreja novos exemplos de virtude, dai-nos seguir de tal modo os passos do bispo Santo Afonso Maria, no zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele a recompensa celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, o nosso texto do Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 12. E aqui neste texto nós temos algumas informações que nos ajudam a fazer a leitura de todo este episódio que nos é narrado neste texto. Primeiro se diz que a fama de Jesus chegou aos ouvidos de Herodes. Então, Herodes, nós sabemos, o rei do tempo, que tinha sido imposto por Roma e, portanto, não era um rei legítimo no sentido da tradição dos judeus, um rei até concebido como escolhido por Deus. E o que é que Herodes está diante de uma situação que ele começa a refletir, a se perguntar. E qual é a situação? Quem é Jesus? Então, o Evangelho tenta levar os seus leitores a darem essa resposta, A pergunta, quem é Jesus? Então, nós ouvimos ontem que ali as pessoas do povoado de Jesus, de Nazaré, também tiveram dificuldade de responder a esta pergunta, quem é Jesus? E até se escandalizavam. E agora, o próprio Herodes, ouvindo falar de Jesus, da sua sabedoria, ouvindo falar dos milagres, dos sinais que Jesus realizou, então também se perguntava, mas quem é esse? Aí ele ensaia uma resposta. E qual é a resposta que ele dá? É João Batista, que ressuscitou dos mortos. E por isso os poderes miraculosos atuam nele. Então, Herodes, ele dá uma resposta a partir de uma determinada experiência que ele teve ali com João Batista. Então, quem é João Batista? João Batista é o precursor, não é o Messias. Quem é João Batista? É aquele que chama o povo para a conversão. E João Batista tem traços muito característicos, a personalidade de uma austeridade muito evidente, sobretudo no seu modo de vestir, no seu modo de se alimentar, e também a característica de profeta de Deus, profeta que anuncia a vontade de Deus e também denuncia as injustiças e o pecado do ser humano. Então, essas, poderíamos dizer, são as características fundamentais de João Batista. E Jesus é identificado com João Batista. Nós vamos encontrar um pouco mais adiante, no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus pergunta, o que é que o povo diz que eu sou, o que é que vocês dizem que eu sou, e também dizem assim, uns acham que tu és João Batista. Entre esses que acham que Jesus é João Batista está também Herodes. Mas o que é que acontece? Aqui se abre o espaço para falar do martírio de João Batista. E é muito significativo que
a relação que existe entre Jesus e João Batista não é só do seu nascimento, né, como nos narra Lucas. Lucas apresenta esse paralelo muito evidente, né, entre Jesus e João Batista, entre os pais de João Batista e, sobretudo, Nossa Senhora. Então, ali, nos 2 primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas, nós vemos essa apresentação em paralelo. Claro, um paralelo que tem uma superioridade, né? Reconhecida pelo próprio João Batista, né? Que eu diminua e que ele cresça. Mas também há uma outra afinidade entre Jesus e João Batista, que é o seu destino, a morte. Então, por isso que se vai narrar aqui a morte de João Batista. Então, João Batista é precursor de Jesus no nascimento e é precursor de Jesus também no seu martírio. E aqui o evangelista narra, né, desenvolve, né, é como se abrisse um link, né, em termos modernos, abrisse um link para falar da missão de João Batista, que culminou no seu martírio, né, na sua morte. E aqui situa, né, a razão e a circunstância na qual João Batista foi martirizado. Se diz que durante uma celebração de aniversário, uma comemoração do aniversário de Herodes, né, como é dito aqui no Evangelho, a filha, né, da sua mulher ilegítima, né, porque era do seu irmão, dançou, agradou, né, a todo mundo, sobretudo a Herodes, e Herodes faz uma promessa, né? Aqui se diz um juramento. Então não é simplesmente uma promessa individual, no fórum pessoal, mas é uma promessa pública, é um juramento público. E qual é o juramento público? De dar tudo o que ela pedir. Aí o que é que acontece, né? A mãe dela, já com muita raiva de João Batista, porque o que João Batista dizia, dentre outras coisas, né, de anúncio e denúncia, era justamente a condição de adultério do rei. E aqui não se limita simplesmente a uma relação entre um homem e uma mulher, mas o rei, ele representa a nação, ele representa o povo, e, portanto, se ele está nessa situação de adultério, ele também aqui está como símbolo do adultério, da traição, né, do povo. Então, isso é também uma imagem que se amplia. E aí João Batista, né, que é o profeta, né, que anuncia com vigor, com força, com coragem, a vontade de Deus, sobretudo manifestada na Torá, na lei, onde está lá o mandamento, né, não cometerás adultério. Então, a mulher Herodíades, ela não aceita isso, né? Diz que Herodes, né, escutava, né? Ele até se diz que ele gostava de escutar João Batista, mas não basta só, né, gostar de escutar a verdade, é preciso aderir à verdade, a tomar uma posição em relação à verdade. E aí o que foi que a mãe dessa moça vai instigá-la a pedir a cabeça de João Batista, ou seja, que ele seja morto, né, que seja martirizado. Como o rei tinha prometido isso, então não tinha como negar. Aí a gente recorda, né, como seria bom, né, que os nossos políticos eles tivessem pelo menos essa semelhança com Herodes, né, porque eles se assemelham a outras coisas. Mas se assemelhassem a Herodes, no sentido de, eu dei a palavra e eu vou cumprir, né? Então, é claro que a palavra de Herodes aqui se cumpriu de forma muito trágica e incoerente, até mesmo com aquilo que ele pensava, que ele sentia em relação a João Batista, porque disse que ele ficou triste. Se ele ficou triste é porque ele tinha uma certa afeição, admiração com João Batista. Então, mas ele cumpriu, porque ele jurou, e ele jurou diante do povo ali, dos seus convivas, né, dos comensais. Então, a palavra do rei, ele deu a palavra, como é que ele vai voltar atrás? Né? Então, é como eu dizia, né, se os nossos políticos, na sua grande maioria, tivessem pelo menos essa devoção com Herodes,
né, eu dei a palavra na campanha, eu dei a palavra no palanque, né, e agora mesmo chegando aqui sem ter muitas condições, mas eu vou cumprir porque eu dei a palavra, né, mesmo arriscando a perder o seu cargo e a sua posição. Mas não acontece assim, né? Mas Herodes foi coerente, né? Foi coerente com essa sua promessa. E aí mandou que decapitassem João e levaram a cabeça. Né? E aqui é muito dramático, né? Porque é um banquete para festejar a vida de Herodes, mas que o alimento que é trazido é a morte do profeta. Essa contradição, né? Celebra-se a vida, mas sem compromisso com a vida. Então é só aparência, é só uma espécie de coreografia, né? Como ela faz, né? A dança é simplesmente um aspecto festivo sem ter compromisso com a vida, que é o que nós vemos hoje também, né? Tantas festas, tantas celebrações, né? Tantos shows, tantos festivais, mas que não tem compromisso com a vida nenhum. Pelo contrário, até ali mesmo, naqueles ambientes, muitas vidas são ceifadas, muitos valores são destruídos e assim por diante. Então o banquete de Herodes continua hoje ainda, né? Por isso é preciso muito discernimento, né, como é que nós estamos promovendo determinadas festas, determinados momentos, né, ditos, né, de alegria, de contentamento, se o resultado é a morte, se é um caminho que leva à destruição. Então peçamos ao Senhor que nos conceda esta lucidez, essa clareza, de que não basta só dizer que a vida é importante, não basta só fazer uma festa para se alegrar, mas é preciso saber se estamos comprometidos com a verdade, se estamos comprometidos com a vida. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom final de semana. Amanhã é domingo, nós não temos essa reflexão pela manhã, mas teremos a nossa reflexão na missa à noite, às 19 horas, transmitida na nossa Igreja Catedral. Então, um grande abraço e mais uma vez um bom final de semana.